E a questão da linha cigana, qual foi o momento que você entendeu que esse seria um caminho para você? Então, essa pergunta é engraçada, porque assim, eu nasci com isso. Eu não consigo te dizer o Tá. período, o tempo. É um sentir. É um sentido, é um dom, é uma força, é uma alegria que tem dentro da gente. Porque assim, se você falar pra mim, a partir de que momento... Acho que desde o primeiro momento que eu vi qualquer coisa relacionada ao povo cigano. Tá. Porque aquilo sempre me despertou uma curiosidade muito grande. Só que até uma certa idade, você tem que fazer o que o pai e a mãe ordenam. Você não tem aquela liberdade. Hoje as crianças têm uma liberdade danada, mas antigamente a gente não podia falar tal coisa, se portar de tal maneira. Então eu me encantava muito pela dança do ventre, eu achava aquilo encantador, aqueles lenços com aquelas moedinhas. E aquilo despertava dentro de mim. Mas com 14 anos, que foi quando eu decidi comprar o baralho, eu via muito o André Mantovani jogar, eu era muito apaixonada por ele. Eu não perdi o programa. Que ele fazia na época, acho que era na Gazeta, né, Lincoln? Na Gazeta. E aí... eu fui buscar comprar esse livro, e no livro ele conta uma história, assim, ele tem toda uma narrativa, é muito encantador. Então, por aí eu já me apaixonei. Depois, acho que com 17 anos, 17 para 18 anos, que foi quando eu conheci o meu esposo, que é um cigano de verdade, é um cigano de sangue mesmo, eu comecei a entrar um pouco mais nesse mundo e eu comecei a fazer feiras esotéricas, feiras legal. místicas, enfim. Tá. Então, isso também me conecta de alguma maneira. Mas eu vou falar pra entendi. você que a minha alma é cigana. Eu Tá. nasci assim e já nasceu dentro de mim, então eu não posso dizer quando foi. Aham. Pra mim é desde que eu nasci. E como que é Entendeu? o seu processo de estudo? Porque, às vezes, quando a gente pensa num processo de estudo individual, é muito você com a sua rotina, você tem que ser muito responsável E também. disciplinada, E né? disciplinada. Sim. Então, eu imagino que você, desde muito nova, teve que criar uma disciplina, até para você estudar, para você refinar essa sua intuição. Como que foi isso com você? Na verdade, assim, com 15 anos, que foi quando eu comecei a me aprofundar um pouco mais mesmo nessa questão do baralho, do oráculo em si, da espiritualidade, eu sempre busquei muito ler, porque eu acho que a leitura, para mim, é algo que me passa um conhecimento gigantesco. Porque, às vezes, vendo uma palestra ou ouvindo alguém falar, eu não conseguia absorver tanto. Tá. A Então, leitura, não. Ela sim. já afirma para você. Parece né? que encaixa, fica dentro da minha cabeça. E eu acho Entendi. que isso para mim, foi o que me ajudou muito. E aí eu conheci muitas pessoas que me ajudaram, pessoas incríveis que me trouxeram um certo feeling, assim, de me dar dicas, de me ensinar, de me doutrinar, de me falar, olha, faz assim, assado. E aí, com 16 para 17 anos, foi quando eu comecei a frequentar os terreiros, né? É assim, eu tinha uma rotina muito regradinha, porque eu tinha que ir para a escola, não estudava ainda. Tinha que ir para a escola, eu fazia as minhas coisas. Quando eu estava livre, eu podia fazer Tá. as minhas coisas. Também a mãe falava, não, pode ir, vai. Eu fiz curso de benzimento já, também Legal. muito nova, porque o benzimento também é algo que está enraizado no Brasil, né? A gente tem isso na nossa cultura. Tradição. Sim. É. E todo mundo já foi numa benzedeira, né? Tem essa. Então, eu também fui buscar por esse lado de entender o poder das ervas, dos cristais. Eu sempre busquei me conectar com a espiritualidade. Então, eu acredito que eu fui pegando aqui um pouquinho de cada coisa no tempo que eu tinha, obviamente, que não era muito, mas depois dos 18, 19 anos, quando eu terminei a escola, eu comecei a me dedicar mais. Fiz alguns cursos. Não dei cursos ainda, porque eu acho que dar curso é uma coisa muito, muito forte, assim. Você tem que ter uma linha muito firme para você ter, né? Mas eu fiz muito curso, já ensinei algumas pessoas também a fazer alguns tipos de magia, trabalhar com benzimento, com as ervas também, que eu acho que tem um poder de cura incrível e a gente às vezes esquece disso. Ai, tô cansada, vou tomar um remédio. Cara, faz um banho, sabe? Faz um banho, se energiza, cuida da sua energia, porque isso também é uma coisa muito importante que eu aprendi ao longo do tempo. Já tomei muita pancada nessa vida, não foi pouco. A espiritualidade já me avisou muito sobre muitas coisas que iam acontecer. E às vezes, por nosso relaxo, às vezes a gente tem uma certa preguiça, né? Eu aprendi do modo difícil. Mas a gente não pode deixar de ouvir a nossa espiritualidade. Eu acho que assim, muito importante você se dedicar e ter uma constância de prestar atenção no que o seu espírito está falando, na sua espiritualidade, nos seus guias ou no que a pessoa acreditar, né? Sim. Nessa força, porque a gente está sendo regido por uma força que é muito maior do que o nosso entendimento. Eu acredito muito em sinais. Eu acho que o que você disse tem muito a ver com isso, né? Sim. A gente tem que aprender a ler esses sinais.